Pessoal, está participando, temos ouvinte no nosso Skype que está participando com a gente, que é o professor, né? Inclusive, Francisco Lawande. É isso, professor? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Fernando? Albuquerque, obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer que parte da minha família é de Araraquara Sério? e eu tenho uma prima, sou conterrânea, que é uma artista muito importante no Brasil, que é a Judite Lawande, Sim. a chamada Dama do Concretismo, é minha prima, então eu queria fazer oferecer essa observação, né, essa coincidência, né, de que temos aí uma origem comum. A dona Judite Lawande, né, foi grande. Inclusive, a gente fala de Lívio Abramo, né, de grandes nomes da arte brasileira. Nós temos que nos render a Judite Lawande, sem dúvida, né? Ela foi para estudar na Escola de Belas Artes de Araraquara, que Exato. realmente eu tenho muito orgulho de falar dos grandes nomes da minha terra. Aliás, eu tenho um grande orgulho de falar da minha terra a qualquer momento, né? Mas para Exato. falar dos grandes nomes são incríveis, né? Ela que ganhou vários prêmios no Salão Paulista de Arte Moderna, enfim. É um dos nomes mais incríveis, realmente. Ela é a dama do concretismo brasileiro, né? Exato. E depois a gente vem aí com outros nomes que sem dúvida, né, tem a, a mesma verve, né, da Judite Lawande para isso. É muito bacana, Exato. que legal. Exato. Boa coincidência, né? Uma boa coincidência. Eu sou muito amigo da família Lawande, né, o saudoso do Lawande, Eduardo Lawande, né? Exato. Foi um grande médico lá da minha cidade, foi político na minha cidade. A filha dele hoje é vizinha da casa dos meus pais, né? Lá na cidade, então tenho uma proximidade muito bacana. Um abraço Legal. Legal. a toda a família Lawande de boa memória que tenho da minha querida Araraquara. Muito bom. Obrigado. Que mais? Bom, nós estamos aqui com o nosso querido Francisco Lawande. Você fala de onde, meu caro? Eu moro em Brasília, né? Eu sou nascido em Belém do Pará, mas moro aqui desde garoto, né? Me formei em arquitetura pela Universidade de Brasília. Estudei no Japão também, voltei já tem alguns anos, há muitos anos. Aí fui professor em sala de aula, mas há uns 2 a 3 anos para cá eu resolvi me dedicar ao ensino à distância, né? Então, eu criei uma série de cursos e a ideia é oferecer complemento ao curso de arquitetura, né? E com a pandemia, né, o ensino à distância ganhou força, né? E eu montei, paralelamente ao que vem acontecendo, eu já tinha, né, em mente uma estratégia, né, no sentido de oferecer oportunidades aos estudantes de arquitetura. Então, eu montei um canal que se chama Canal Documenta. Eu fiz dentro dessa estratégia, cheguei a fazer 2 documentários caseiros, né, falando sobre arquitetura, são gratuitos, estão disponíveis inclusive no meu canal Francisco Lawande no YouTube. Montei uma revista digitalizada, gratuita, né, posso passar depois o endereço, né, o estudante de arquitetura se cadastrando, ele recebe uma revista digitalizada bimestral, né, então voltada para o estudante de arquitetura, né? E tem cursos também, né, que são como se fossem um reforço para as matérias oferecidas no curso de arquitetura. A realidade é que o ensino no Brasil vem caindo de qualidade há muitos anos, Fernando. Isso é uma realidade que precisa ser posta, não é um fenômeno recente. Eu, como professor de algumas instituições, né, percebi isso, né, isso sempre me preocupou, e quando eu resolvi abandonar a sala de aula, as razões aqui não vem ao caso colocar, e voltei à minha vida de arquiteto e também, paralelamente a essa atividade como professor, né, resolvi então, a partir dessa preocupação, tentar contribuir, dar uma pequena parcela de contribuição no sentido de melhorar, né, tentar ajudar a melhorar o ensino da arquitetura no Brasil, né. Basicamente, essa é a introdução que eu queria fazer. Fico à disposição para alguma pergunta. Eu gostaria de saber, o Francisco, qual foi a sua inspiração? Você sente que há um momento, uma necessidade de oferecer isso? O que te sensibilizou a dividir conhecimento?
Bem, eu descobri meu talento para professor há alguns anos, né? Não tinha isso como plano na minha vida profissional, mas acabou até por um acidente de percurso, eu entrar numa sala de aula. Eu tenho na minha família muitos professores, né? Tanto por parte de pai como por parte de mãe, e descobri que tinha um talento, né? Gosto muito de ensinar, né? Isso me faz bem, isso me dá um ganho existencial muito grande, né? Você poder passar o conhecimento, né? No meu caso, sobre arquitetura, né? E num país que tem, né, nomes como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, tantos nomes importantes que dá inveja, inclusive, a países mais desenvolvidos, né? Nós tivemos grandes talentos e eu percebo que com essa queda na qualidade, a gente vem perdendo na qualidade também na arquitetura, né, em função, obviamente, de um ensino que não anda muito bem. Então, foi juntar essas duas coisas, né? Acho que a minha didática, meu dom para ensinar, mas também a ajudar, né, no ensino da arquitetura, na qualidade do ensino da arquitetura. Quer dizer, a gente tem um passado que precisa ser respeitado, né? Precisa ser conhecido, né? Nós temos arquitetos do movimento modernista que eu não encontro igual em nenhuma outra cultura, em nenhum outro país. As pessoas precisam conhecer a arquitetura, não só os estudantes de arquitetura, mas o leigo, as pessoas em geral, né? E a tecnologia hoje nos permite isso, o YouTube nos permite isso. Então, quando eu fiz os documentários que eu fiz caseiros, né, como eu disse, foi também objetivando mostrar arquitetura para os leigos. Então, eu fiz 2 documentários. Um em que eu lanço uma luz nova sobre a obra do Oscar Niemeyer em Brasília, e um outro documentário que é sobre a minha dissertação de mestrado na Universidade de Brasília, sobre a Praça dos Três Poderes. Então, não é só para o estudante de arquitetura. Meu prazer não é só ensinar o estudante de arquitetura, mas também aqueles que têm interesse, né? Que eu acho que obrigatoriamente deveriam conhecer mais sobre o seu país, sobre a sua história e, como consequência, sobre a arquitetura, sobre Brasília, por exemplo, né? Pois é, isso é algo fabuloso. Ô, Book, conta essa história que você me contou aqui agora. Não, eu tava. Meu avô Ah, legal, era pô. um dos que fizeram a maquete de Brasília, que tá lá na praça, você viu você falando da Praça dos Três Poderes Uhum. lá. E é muito legal aquela. Você desce ali na praça lá tem a maquetezinha da cidade inteira do plano piloto, né? Exato, Bacana. exato. Infelizmente, há um desconhecimento ainda muito grande sobre o que representou Brasília, né? Que é todo um processo histórico, e a minha dissertação de mestrado fala sobre isso. Então, as pessoas desconhecem esse processo histórico, então falam, às vezes, desculpa, mas muita besteira. Eu vejo na imprensa também alguns jornalistas, quando falam de Brasília, desconhecem todo o processo histórico, né, toda a história, e desconhecem também um trabalho, como eu disse, invejável, né, porque se você pensar, Brasília teve ao mesmo tempo Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Atos Bulcão, Alfredo Sesquiati, né, Bulemax, e eu me lembro que alguns anos atrás eu ciceroneei um intelectual americano que vocês devem conhecer, que é o Frederick Jameson, que acho que ele dá aula na Universidade de Duke, atualmente nos Estados Unidos. E andando com ele por aqui em Brasília, eu perguntei para ele se ele conhecia em outro país algum momento da história que reuniu esses nomes, né, esses gênios trabalhando ao mesmo tempo, né, numa obra como Brasília. Então, eu acho que os brasileiros deviam conhecer melhor a história de Brasília. Brasília é Né? animal. É verdade. Há muita essa confusão que se faz, né, essa pecha de Brasília como cidade da corrupção, etc. Quer dizer, e Brasília, isso esconde uma história muito bonita de dar orgulho a qualquer brasileiro. Eu acho que se a gente se espelhasse na construção de Brasília, em todo o processo que vem desde o século XIX, tudo que aconteceu, né, na arquitetura do Oscar, na arquitetura do Lúcio, né, se a gente prestasse atenção em tudo isso, isso nos daria inspiração, inclusive, para nos reerguermos, né, para acharmos o nosso caminho. Né? Então, a arquitetura brasileira ela é de grande inspiração, acho que para qualquer um que venha conhecer o tema. E eu acho que realmente a história, inclusive a arquitetura, que tem muito de história, né?
pode ajudar a dar outros olhares, né, para os ambientes. Eu acho que isso é fundamental, é mostrar que realmente as coisas acontecem, né, as situações passam, enfim, mas a história fica perpetuada, né? Eu acho que esse que é o principal papel. Meu caro Francisco, eu queria que você deixasse então para as pessoas, inclusive estou vendo aqui no chat, tem um rapaz que é designer, ele falou, mas como designer eu tenho paixão pela arquitetura, né? Já tem mais um aluno, professor, ele acabou de colocar aqui, né? Bom, E muitas outras pessoas que estão dizendo aqui essa situação. Como é que as pessoas encontram o seu material? Deixe todos os seus contatos, então, meu caro Francisco eu Lawande. vou passar o e-mail do meu canal, eu vou deixar o e-mail, fica mais fácil, que é o documenta edu, de educação, tudo junto, @gmail.com. As pessoas enviando, eu vou passar para elas todas essas informações, ela automaticamente se torna um assinante da revista que eu criei, que se chama Pináculo, é uma revista bimestral voltada para estudantes de arquitetura ou interessados em arquitetura, mas eu também vou passar as informações para que possam acessar os documentários que eu produzi, né, para acessar as outras iniciativas que eu produzi na direção, né, como eu disse, de oferecer esse reforço, né, no ensino, né, nas matérias que são oferecidas no curso de arquitetura. E queria convidar você também, Fernando, a assistir os meus documentários. Sim. Estão no canal Francisco Lawande, são 2 documentários. Um fala do Oscar Niemeyer, né, Oscar Niemeyer, Sensibilidade e Erudição, e o outro é Brasília, a Praça dos Três Poderes. Então eu queria convidar você, o Albuque, e todos da Jovem Pan a assistir, porque tenho certeza que vai abrir uma nova visão sobre Brasília, sobre a arquitetura de Brasília. Esses conteúdos estão no seu canal do YouTube, né? Exato, esses 2 documentários são obviamente gratuitos, como eu disse, não só para estudante, mas para qualquer um que tem interesse, inclusive para você que é jornalista. Claro. Eu já dei até inclusive uma entrevista aqui em Brasília para uma emissora, em função até da dissertação de mestrado que eu escrevi. E eu acredito até pela visão que eu dou à obra do Oscar e à Praça dos Três Poderes, talvez tenha um interesse jornalístico também, né? Sem dúvida, eu acho que é algo, o que eu disse, né? História, de todo modo, enfim, é algo fundamental para a gente respeitar, para a gente entender, né, quais são as situações, o que foi, né, o que vai ser de cada um de nós. Eu queria agradecer muito, viu, Francisco, pela sua participação aqui conosco. Volte sempre e obrigado por ter a sua audiência aqui sempre com a gente. Fernando, eu que agradeço muitíssimo esse espaço. Você abriu aí uma porta para mim muito importante para eu divulgar meu trabalho. Tenho acompanhado o trabalho de vocês, porque eu sou notívago, e todas as noites eu estou com vocês aqui. Você já leu, inclusive, alguns comentários meus com um pouco de lado jocoso, né? Que a gente tem que rir um pouco dessas situações para não poder chorar, para não chorar, né? Enfim, mas eu acompanho vocês, agradeço a oportunidade, espero voltar em breve. Me coloco à disposição. Sem dúvida, muito obrigado, Francisco. Sempre jocoso, não pejorativo. Jocoso. Não pejorativo, não pejorativo. Obrigado pelo carinho, continue sempre com a gente aqui e vamos que vamos.